Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero trazer mais um versículo da Palavra de Deus para a gente considerar texto e contexto, a fim de extrair da Palavra de Deus o real significado. Hoje eu quero me basear em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos analisar o versículo 21. Nesta versão está da seguinte maneira: examinai tudo, retende o bem. Vou fazer um exercício contigo e ver como é que está na versão da revista e corrigida. Versículo diz: examinai tudo, retende o bem. Vamos para mais uma versão lá da Europa, o português utilizado na Europa, diz: mas ponde tudo à prova, retende o que é bom. Eu poderia me valer de uma outra versão, farei na versão em espanhol. Não desprezeis as profecias, examinando tudo, retendo o bom, ou o que é bem. Digo, o que é bom, bueno. Pois bem, o que a gente pode falar com relação a esse versículo? Primeiramente, eu quero dizer o motivo de eu trazer para um vídeo como este no Cantinho Teológico. Vez ou outra, eu vejo pessoas, digo, ouço pessoas, eu vejo as pessoas, mas ouço-as falando sobre este versículo. Ah, mas nós temos que examinar tudo, reter somente o que é bom ou o que é bem. E se você for usar esse versículo desta forma, como se entende, dá margem para fazer o exame de todas as coisas. Suponhamos, você pode examinar, de repente, um material pornográfico, porque a Bíblia diz, examinar tudo, retende o que é bem, o bem. Naturalmente que esse material pornográfico, erótico, é um material nocivo, prejudicial, que não faz jus à vida cristã. Todavia, a maneira como se observa isto em relação ao versículo é um tanto truncado, porque as pessoas podem tentar examinar qualquer outra coisa, alegando que a Bíblia determina, examinar tudo. Certa vez, um colega mandou para mim fitas DVD, aquele material em DVD, para que eu pudesse assistir. E quando eu indaguei sobre o conteúdo, ele disse o seguinte: olha, é material satânico. Veja só como é que eles fazem no satanismo, como é que eles ensinam, como é que eles vão se comportar e etc e tal. E eu peguei aquele material, aquele DVD, não assisti, porque eu disse para ele: olha, eu me ocupo em estudar a palavra de Deus. Eu não vou gastar meu tempo vendo DVD sobre práticas e cultos satânicos. Até por causa de quê? Eu, como cristão, eu não preciso necessariamente estar a par de todos os pormenores dessas cerimônias culticas dentro do chamado satanismo. Percebeu? Pelo menos acompanhou o meu raciocínio? Porque senão eu teria que examinar tudo. Eu teria que examinar tudo em relação à maçonaria, à prática satânica, examinar uma série de outras coisas, sem falar alguns conteúdos que não são apropriados para nós como crentes em Jesus. Mas eu quero chamar a atenção uma vez mais para o versículo 21. Examinai tudo, retende o bem. A pergunta que eu faço ao texto bíblico, num contexto imediato,
Examinai tudo o quê? O texto fala sobre qual assunto? Eu vou, ao invés de no imediato, no versículo anterior, 19, eu vou me dar o direito, já que eu tenho todo o recorte, o contexto aqui, de ler a partir do versículo de número 19. Diz assim: não extingais o espírito. Eu sei, fazendo uma pesquisa rápida, mas séria, de que naquele período já começou a haver falsos ensinos, falsos mestres. O próprio Jesus já tinha alertado. O apóstolo Paulo, inúmeras vezes, faz o alerta de falsos ensinamentos, por sua vez, falsos mestres. Então, quando a gente vê não extingais o espírito, há um pano de fundo. Há um pano de fundo onde ocorre uma série de deturpações no tocante à palavra de Deus. E a orientação paulina é: não extingais o espírito. Prossegue. Não desprezeis as profecias. Ah, agora começa a fazer sentido. Está tendo, digamos assim, uma efervescência religiosa no tocante a falsos ensinamentos, porque está havendo falsos mestres, falsos profetas, e Paulo então orienta aquela comunidade cristã: olha, não extingais o espírito, porque é de bom alvitre que você não venha abafar a operosidade do espírito que habita na sua mente e no seu coração. Da mesma forma, ele orienta para não desprezar as profecias. Não desprezar as profecias, mas dentro desse pano de fundo. Este é o contexto. Efervescência religiosa, falsos ensinamentos, falsas profecias. E quando vem para aqui, é ponto, examinai tudo. E quando fala para examinar tudo, está se referindo às profecias. Examinai tudo o quê? As profecias. Você examina as profecias e você vai reter somente aquela que for boa, o bem. Só vou colocar na versão revista e corrigida: não desprezei as profecias, examinai tudo, retende o bem, justamente. A gente já viu anteriormente a versão do português lá no, na Europa: não extingais o espírito, não desprezei as profecias, mas ponde tudo à prova, ou seja, coloque à prova as profecias. Retende o que é bom. Por extensão, tenho aqui um ponto e vírgula nessa versão: abstende-vos de toda espécie de mal. Desta forma, o contexto se refere a profecias, para não desprezar as profecias, mas onde tudo aprova. As profecias, elas devem ser examinadas. Elas não devem ser recebidas assim de uma forma nua e crua. Existe um filtro, e é por isso que há essa orientação apostólica, mas lembrando, dentro deste contexto: falsos ensinamentos, falsos profetas, falsas profecias. Naquele contexto, repito, profecias ainda, vou dizer assim, em atividade, o espírito de profético continuava na igreja, não havia a formação do cânon, a Bíblia não estava completa, mas era necessário colocar tudo à prova, filtrar para ver se realmente era da parte do Senhor. E desta forma, não extinguindo o Espírito Santo, eles teriam condições de fazer uma análise bem criteriosa, filtrando e ficando somente com as profecias, digamos assim, verdadeiras, deixando de lado as falsas profecias. É isto que nos ensina o texto que foi mencionado logo no início do vídeo.
que na Almeida Corrigido Fiel diz: examinai tudo, retende o bem. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo vídeo.